Esse vídeo de hoje é uma conversa a partir de uma leitura que eu comecei a fazer agora. Na verdade, eu voltei a fazer essa leitura agora pela manhã e encontrei aqui tesouros, e resolvi compartilhar. Não é um conteúdo assim tão direcionado, mas na minha percepção ao ler, eu percebi o quanto isso aqui pode tirar as pessoas do egoísmo. Da mesma maneira que eu me atentei e percebi assim, caramba, se eu viver praticando esse tipo de virtude aqui, eu vou ser um cara sempre generoso. Fala sobre a virtude da generosidade, mas a oposição ao egoísmo é a generosidade, porque geralmente o egoísta, ele sempre quer tudo para si, ele sempre quer ser beneficiado com as coisas. Quem tem transtorno narcisista também tem esse tipo de perfil. A pessoa só pensa nela, a pessoa só pensa que ela tem que ser elogiada, só pensa no seu bel prazer. Todos têm que estar ao redor dela fazendo para ela ou para ele o que é de sua vontade. É um grande exercício também para quem se percebe como narcisista, exercer a virtude da generosidade. Por quê? Porque você vai ter que sair de si mesmo para ir ao encontro das outras pessoas. E de fato, quando você começa a se exercitar assim, sair de si mesmo para ir em direção às outras pessoas, para ir ao encontro daqueles que têm mais necessidade, não digo só pobres, mas às vezes a pessoa que tem necessidade de uma atenção, a pessoa que tem necessidade de receber algo que você também gosta. É um exercício de ser uma pessoa generosa, virtuosa e começar a descentralizar-se, sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. Mas nesse livro aqui, que eu estava lendo agora pela manhã, eu li umas 2 ou 3 páginas, né? Eu comecei a ler esse livro e tinha parado aqui na página 104. Aí hoje pela manhã, falei assim, poxa, eu vou retomar a leitura desse livro. E lendo aqui na página 104, 105, diz assim o autor, né? O homem generoso não é prisioneiro de seus afetos nem de si mesmo. Ao contrário, é senhor de si, por isso não tem desculpas nem as procura. A vontade lhe basta, a virtude lhe basta. Isso aqui me encantou, por quê? Por que isso aqui me encantou? Porque, de fato, quando a gente começa. Espera só um pouquinho, meu filho, só um pouquinho. Espera só um pouquinho. De fato, quando a gente começa a. É a vida acontecendo aqui, tá? Espera só um pouquinho, papai já vai. Tô terminando aqui, já vou. Calma aí que papai já vai conversar com você. Você pode só esperar um pouquinho que papai vai fora falar com você? Você pode esperar um pouquinho? Espera um pouquinho que papai já vai falar com você. Então, o que eu percebi aqui nessa leitura? Né? Que o sair de si mesmo vai te tornar uma pessoa menos egoísta. O sair de si mesmo vai te tornar uma pessoa mais generosa, uma pessoa que dá as coisas em abundância. Não fica aquela coisa assim, né? E isso também já entra uma outra realidade, a escassez que às vezes as pessoas têm. Ah, eu quero reter para mim, ah, eu quero segurar. Isso também é algo egoísta. Quando ele fala aqui nesse trecho que é senhor de si, por isso não tem desculpas, nem as procura, a gente percebe, e pelo menos a gente percebe, não, eu percebi, que quanto mais a pessoa é generosa, mais ela é dona de si. Quanto mais a pessoa é generosa, menos desculpa ela procura. Ah, vou ficar colocando desculpa, procurando desculpa para reclamar de alguma coisa. A pessoa generosa ela não tem nem tempo de reclamar. Por quê? Porque dentro dela já tem a ação, a vontade de contribuir com os outros já é o bastante. E na minha percepção, diante dessa leitura, é que a pessoa generosa, ela não consegue pensar que o outro tem que fazer por ela. Se o outro faz, ela recebe de bom grado. Mas se o outro não faz, ela faz assim mesmo. E aí, olhando para essa virtude da generosidade,
me faz pensar que o generoso, ele é tão cheio de, não é cheio de si mesmo, mas existe uma convicção tão forte de quem ele é, que essa pessoa, quando ela é generosa, ela tem tanta convicção de quem ela é, que quando ela não recebe, ela fica bem. Quando ela não recebe algo de alguém ou algo da vida, ela fica bem. Ela sabe, ela entende que precisa sair de si mesmo. Até para ela conquistar uma coisa, ela vai à luta, ela busca, ela não espera o mundo viver ou acontecer algo no mundo em prol dela. E aí, isso aqui eu estou voltando à leitura que eu já tinha. Se você for perceber, eu grifei aqui, ó. Eu grifei as coisas, tá vendo? Ó? Eu grifei aqui. O que eu estou lendo para você é tudo que eu grifei. Aí tem uma parte que ele diz assim, ó, os que são generosos dessa maneira não são, desculpa, os que são generosos dessa maneira são naturalmente levados a fazer grandes coisas e todavia a não empreender nada de que não se sinta capazes. Ou seja, a pessoa generosa, ela faz obras maravilhosas. A pessoa generosa, ela faz coisas grandiosas. E quando ela percebe que não é capaz, e esses pontos, esses contrapontos nessa leitura, para mim, traz essa dualidade. Essa dualidade me faz pensar. Porque a pessoa generosa, ao mesmo tempo que ela realiza grandes coisas, ela não empreende nada de que não se sinta, se sinta capaz. Ou seja, a pessoa é tão generosa que ela olha e fala assim: isso aqui eu não consigo fazer e eu não vou fazer. Ou então, isso aqui eu não consigo fazer, eu vou estudar para fazer, eu vou melhorar para fazer. Isso aqui alguém faz melhor do que eu, não tem problema. Eu agora vou me empenhar para fazer ou igual ou melhor do que aquela pessoa, sem querer ser melhor do que ela, mas contribuindo até se a pessoa precisar. É essa virtude da generosidade que nos leva, por exemplo, que me leva, eu estou pensando aqui agora, a produzir um conteúdo aqui que vai contribuir com a vida das pessoas, que vai fazer pessoas, sendo uma, duas, sendo meia, sendo um adulto, sendo uma criança, sendo um idoso, sendo quem for, ao se deparar com um vídeo desse, ela vai conseguir extrair coisas boas para a sua vida. Não que eu me sinta uma pessoa plenamente generosa. Minha esposa fala assim para mim: amor, você é muito generoso. Minha esposa sempre está falando assim para mim: amor, obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua entrega, obrigado pela sua doação. Só que eu, sendo sincero com você, eu não sinto que isso acontece da maneira como ela fala. Essa semana nós estávamos na estrada, indo na casa de um primo meu, e ela falou assim: quando eu falo para você, obrigado por tudo, você não tem noção, né? Eu falei assim para ela: olha, amor, sendo sincero, eu levo até na esportiva, porque eu não tenho noção meio da profundidade que é isso para você. Porque de fato, para mim, contribuir com a minha família, contribuir com a minha esposa, com os meus filhos, não tem esse peso, não tem peso. Eu estou fazendo por eles, eu estou fazendo por eles. O quanto for necessário, eu vou fazer por eles. Se eu tiver que pegar sol por eles, eu vou pegar. Se eu tiver que pegar chuva por eles, eu vou pegar. Se eu tiver que me lascar por eles, eu vou me lascar, porque na minha percepção é o amor que eu posso dar a eles. E o que eu faço ainda é nada, é o mínimo. É o mínimo como um marido, é o mínimo como alguém que quer bem as pessoas que ama. E por não estimarem nada maior do que fazer o bem aos outros homens e desprezar seu próprio interesse, por causa disso, são sempre perfeitamente corteses, afáveis e oficiosos, ou seja, serviçais para com todos. Olha só que característica brilhante de uma pessoa generosa, de uma pessoa que não a pessoa generosa, ela não consegue ter o egoísmo dentro dela em nada, ela não consegue ser egoísta. Ó, por não estimarem nada maior do que o fazer o bem aos outros homens e desprezar o seu próprio interesse. Isso é generosidade pura, isso é generosidade limpa, isso é generosidade, é, eu posso dizer que está na raiz da generosidade.
A pessoa que age assim, ela procura sempre fazer o bem aos outros homens, e desprezar o seu próprio interesse. Por causa disso, são sempre perfeitamente corteses, afáveis, oficiosos, ou seja, estão ali dispostos para o ofício, estão dispostos para o serviço. Digo para você que quando você, por exemplo, age assim, dentro de um setor de trabalho, não sendo ingênuo não, tá? Ser generoso não é ser ingênuo, porque às vezes a pessoa acha que ser generoso é ser bobo, é ser ingênuo, as pessoas brincam com a sua cara, batem na sua cara e você, tá tudo bem, não, não é ser isso. Ser generoso é contribuir com a vida dos outros sem achar que você é bobo. E aí, eu fico pensando assim, imagine num setor de trabalho, imagine numa empresa, os setores um contribuindo com o outro. Imagine você dentro do seu setor de trabalho, imagine você dentro da sua família, imagine você com seus amigos ou amigas. Se você for essa pessoa extremamente generosa, você vai conseguir viver a sua identidade. Tem pessoas que quando às vezes entram em quadros, é, às vezes de ansiedade, de depressão, ficam pensando só nelas, só nelas, só nelas. Às vezes tem casos sérios, e eu não digo aqui que isso é supérfluo, não, de fato. Existem pessoas que hoje passam por situações dificílimas de patologias mesmo, situações patológicas de depressão, de ansiedade, pessoas que têm dificuldade mesmo em, em olhar para o mundo, em sair daquela dor. Se a pessoa, é uma sugestão, né? Se a pessoa começa a descentralizar dentro daquilo que ela pode, fazendo micro descentralização, eu vou visitar um parente, eu sei que vai ser um grande esforço, mas imagina você ali fazendo um processo terapêutico, você fazendo ali tendo a sua direção de um profissional, e você começa a receber aqueles estímulos, e a partir daqueles estímulos você começa a dar passos, a se esforçar. Daqui a pouco você vai ver, você está contribuindo de maneira afável, de maneira cortês, de maneira oficiosa, indo ao encontro do outro. Eu trago esses pontos aqui, mas não só isso. Até para que a pessoa deixe de lado o egoísmo, deixe de lado o narcisismo, deixe de lado. E aqui eu não estou falando que que isso é bom ou ruim, que a pessoa é boa ou ruim, que tem isso. Mas esse livro me trouxe muitas possibilidades de pensamento, e com esses pensamentos eu estou aqui conversando com você. Com esses pensamentos eu estou aqui trazendo para você aquilo que despertou na minha mente à medida que eu fui lendo. E além disso, são inteiramente senhores de suas paixões, particularmente dos desejos, do ciúme e da inveja. Olha só, mais coisas que a pessoa generosa ela é. Ela é senhora das suas paixões, ou seja, a sua vontade de comer, os seus exageros. A pessoa generosa, ela consegue dominar as suas paixões. A pessoa generosa, ela consegue dominar os seus desejos. Às vezes, tem pessoas que têm desejos desenfreados. Tem pessoas que têm ciúmes desenfreados, inveja desenfreada. Se você começar a trabalhar a generosidade, a servir as pessoas, a ir ao encontro das pessoas, se você se percebe alguém refém das suas paixões, refém dos seus desejos, refém de um ciúme, às vezes você se relaciona com seu marido, com a sua esposa, seu namorado, sua namorada, com seu pai, com sua mãe, você se torna uma pessoa ciumenta. E a pessoa ciumenta, ela carrega um egoísmo. A pessoa que vive pelas suas paixões também carrega um egoísmo. A pessoa que vive em função somente dos seus desejos, a pessoa que é invejosa, esse tipo de pessoa está olhando só para si. E se você olha só para você, você não consegue viver a virtude da generosidade. Então, praticar a generosidade é, consequentemente, você eliminar essas realidades e dominar-se e ser senhor de si mesmo. A generosidade é o contrário. Aí, quando eu li isso aqui, antes de eu ler essa frase que eu vou ler aqui para você, eu já vinha pensando assim, caramba, então quando a pessoa é generosa, ela consegue eliminar o egoísmo. Aí logo mais na frente veio essa frase: a generosidade é o contrário do egoísmo. Como a magnanimidade
e o é da mesquinharia. Ou seja, a magnanimidade é oposta, é o contrário da mesquinharia. Tem a pessoa que é mesquinha, a pessoa que às vezes é pão dura, às vezes a pessoa pensa assim, não vou dar isso aqui não, não vou dar com generosidade não, a pessoa mesquinha, sabe? Isso impede da generosidade acontecer na sua vida. Essas duas virtudes são uma só e mesma coisa, assim como esses dois defeitos. E aí ele continua dizendo aqui, assim, ó, ser generoso é ser livre de si, de suas pequenas covardias, de suas pequenas posses, de suas pequenas cóleras, de seus pequenos ciúmes. Assim, essa virtude aqui, ela me chama muita atenção, sabe? O nome desse livro aqui é Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Eu já li outros trechos aqui para você. Vira e mexe, eu leio e releio, revisito esse livro, porque em poucas páginas eu consigo extrair muitos ensinamentos. Em poucas páginas eu consigo fazer profundas reflexões. Em poucas páginas eu consigo eliminar muitas coisas da minha vida. Pelo menos, assim, tomar consciência das coisas que estão acontecendo na minha vida. Isso me traz um exame de consciência profundo. E ao examinar minha consciência, eu começo a perceber. Eu pelo menos me pergunto assim, né? Será que eu estou sendo generoso? Aí eu vou começar a perceber se eu estou sendo generoso, se eu estou sendo livre de mim mesmo, ou seja, se eu não estou vivendo à base das minhas paixões, dos meus desejos, dos meus ciúmes, das minhas invejas, porque todos nós carregamos isso. Será que eu sou refém das minhas covardias? Sou covarde? Eu sou refém das minhas posses? O que eu tenho, eu sou refém disso? Eu não consigo viver sem isso. Se eu adquiro alguma coisa, meu Deus do céu, aquilo ali ninguém pode tocar. Geralmente as crianças são assim, né? Os meus filhos, por exemplo, quando eu dou um brinquedo para cada um fala assim, isso aqui é meu, eu não vou dar para ninguém. Calma aí, isso se torna contrário à generosidade. Porque eu quero sempre aqui as coisas para mim. O que eu tenho como posse é meu. O meu carro é meu. A minha casa é minha. Eu não posso perder isso. Por isso que eu disse há alguns minutos atrás que a pessoa que não é generosa, ela tem a inclinação a ser escassa. Escassa por quê? Porque às vezes se ela ganha muito dinheiro, o que ela faz? Ela trava dinheiro, ela não compartilha com pessoas mais pobres. Ela e aqui, não estou falando que você tenha que pegar o seu dinheiro e dar para os outros, não. Mas às vezes você tem a oportunidade de ir ali contribuir com uma obra de caridade, ou então contribuir com um pobre que está na rua, ou contribuir com uma igreja, ou contribuir de alguma maneira. Mas a pessoa fala, não, aquilo ali é só para mim. Como se tivesse a possibilidade de levar isso no caixão. Na hora que você morrer, você não vai levar nada no caixão. Mas eu vou deixar posse para os meus filhos. Tá, mas seus filhos também vão morrer. Vou deixar para os meus netos. Tá, mas seus netos vão morrer. E às vezes você pensa tanto nas suas posses que você deixa de desfrutar momentos maravilhosos com pessoas que você ama, porque você está voltado para as suas posses. Às vezes você não tem momento com a sua família, não tem momento com os seus filhos, não tem momento de lazer. Eu conheço pessoas que trabalham tanto, que não tem tempo. Por quê? Ela ainda fala assim, eu faço isso pelos meus filhos, faço isso pela minha família. Não, mentira. Você já não precisa mais. Tem gente que não precisa mais e não gasta tempo desfrutando do que já adquiriu e continuemos adquirindo. Mas cadê aquele tempo que você tanto queria? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou ganhar dinheiro para poder ter tempo, vou ganhar dinheiro para poder desfrutar da minha família, vou ganhar tempo para poder viajar mais. A pessoa ganha dinheiro e fica escrava do dinheiro, fica escrava das suas posses. Eu estou adquirindo uma posse aqui, estou adquirindo outra ali, e está escrava dessas coisas, de suas pequenas cóleras, de seus pequenos ciúmes. Aí ele traz uma frase aqui assim, ó, que é a frase de Descartes. Ele via nisso não apenas o princípio de toda virtude, mas o bem soberano para cada um, o qual consiste apenas, dizia ele,
numa firme vontade de agir bem e no contentamento que ela produz. A vontade de produzir o bem, a vontade de agir bem, a vontade de contribuir com a vida das pessoas, a vontade de ser generoso. Ah, mas as pessoas vão me fazer mal. Ah, cara, você vai ter que ponderar, você vai ter que estar atento, porque tem pessoas que são as pessoas são aproveitadoras, tem pessoas que são aproveitadoras. Tem pessoas que vão querer abusar da sua generosidade. A generosidade também coloca limite. A generosidade também quem é generoso sabe se posicionar. Onde encontramos a grandeza de alma? Ser generoso é ser livre. E é esta a única grandeza verdadeira. Quando você é generoso, a sua alma ela é expansiva. Quando você é generoso ou generosa, você é livre e contempla e desfruta dessa grandeza que é verdadeira. Ser generoso é ser capaz de querer, explica Descartes, e, portanto, de dar. De fato, quando tantos outros não sabem o que desejar, o que pedir, o que pegar. Para mim, essa frase aqui, ela diz muita coisa, porque ser generoso é ser capaz de querer. Ou seja, imagina, né, tem aqui esse objeto, esse aqui é o case do microfone. Você tem um objeto de desejo, você quer aquilo, você quer muito aquilo. Você começa a entender que você é generoso quando, mesmo querendo aquilo, você é capaz de dar, você é capaz de abrir mão. Isso aqui diz do ápice da generosidade, na minha percepção. A generosidade é esse triunfo quando a vontade é a sua causa. Ou seja, a pessoa generosa ela triunfa. A pessoa generosa ela vive a transcendência. A pessoa generosa é como se ela não tivesse apego nenhum. Ela não tem apego a esse mundo, apego a essa terra, apego nem à sua vida. E isso é brilhante quando você consegue encontrar isso que está dentro de você. Só precisa ser cavado e lembrando que precisa da vontade. A vontade veio, você vai lá e executa para fazer o bem aos outros. A vontade veio, você vai lá, se coloca à disposição, coloca a sua vida à disposição para fazer bem às pessoas. Então foi um pouco do que eu li, vou continuar lendo, né? Vou continuar lendo esse livro aqui, mas quis parar aqui para poder conversar com você. Aqui tem um pedaço que diz assim: a generosidade depende dele. Desculpa, o amor não se comanda, a generosidade sim. Tá, espera só um minutinho. O amor não se comanda, a generosidade sim, basta querer. O amor não depende de nós, é o maior mistério, por isso escapa às virtudes, por isso é uma graça e a única. A generosidade depende dele, por isso é uma virtude, por isso se distingue do amor. Inclusive, nesse gesto do dom pelo qual, no entanto, ela se parece com ele. A generosidade parece com o amor, mas a generosidade, ela depende do amor. Eu sou generoso porque eu amo. Independente se eu vou receber alguma coisa, eu vou ser generoso. O amor que eu tenho pelas pessoas, pela alma das pessoas, pela vida das pessoas, por exemplo, o amor que eu tenho pela sua vida, me faz te amar, me faz ser generoso nessa produção aqui. Esse resumo aqui, essa conversa, na minha percepção, e sem demagogia, sem autossuficiência, sem orgulho, para mim está sendo um ato generoso de poder compartilhar isso aqui. Para mim é um ato generoso. Eu estou muito feliz por poder contribuir com isso aqui. Eu nem sei quem é você, mas eu estou contribuindo com a sua vida. Sabe? É esse desinteresse. Óbvio que eu tenho aqui a missão de ser terapeuta, a missão de produzir conteúdo, a missão de conquistar o seu coração para que consiga trazer como mentor, como terapeuta, como orientador, trazer algo
direcionado para a sua vida, para que você consiga sair das realidades que te prendem. Mas você imagina, produzir vídeo, pensar, criar, abrir a câmera, postar o vídeo, fazer capa, tudo isso eu faço sozinho. Eu poderia estar pensando assim, pô, isso aqui é muito desgastante e tal. Desgaste, mas para mim tem sentido, para mim tem valor, para mim me faz amar a sua alma, amar a sua vida e tentar contribuir para que você viva de maneira muito melhor. Um grande abraço para você, nos vemos em breve num próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Se você quiser deixar um comentário aqui daquilo que foi forte para você nessa reflexão a partir desse livro, vou pedir para você deixar esse comentário para a gente ir interagindo. O nome do livro é Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Comte Sponville. Esse é o livro. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.